Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live do nosso quadro Petflix, que é um quadro que acontece toda semana, né, onde eu trago conteúdos de radiestesia pet para te ajudar a ser radiestesista do seu próprio pet ou tratar qualquer outro animal através da radiestesia, mesmo que você esteja começando do zero. Eu quero dar boa noite aqui a você que está me acompanhando no Instagram e vocês que estão aqui também no YouTube. Muito boa noite e vamos começar a nossa live. Aqui nesse quadro, o intuito maior é fazer com que você desperte o seu desejo de gerar verdadeiras transformações na vida dos seus animais, tá? E ainda ajudar outros animais também que possam ser da sua família, dos seus amigos, animais de clientes, caso seja do seu interesse se tornar radiestesista pet profissional, por que não? Né? E tudo isso com total confiança através do método radiestesia pet. Inclusive, se você que está aqui é meu aluno, minha aluna, coloca aqui nos comentários, fala para mim o nome da sua turma, para que a gente possa te identificar aqui. E se você é novo ou nova por aqui, manda aqui no chat também, coloca aqui, sou novo, sou nova, estou chegando agora por aqui para aprender. E fique muito à vontade, tá? Porque tudo que eu ensino aqui, através da radiestesia pet, serve para qualquer pessoa aplicar. Então, mesmo que você esteja começando do zero, nunca tenha ouvido falar em radiestesia, mesmo que você nunca tenha visto um pêndulo na sua vida, um gráfico radiestésico, então, se você está aqui pela primeira vez, essa live também é para você, tá? Você consegue aplicar, mesmo começando do zero, é só você se dedicar e estudar. Simples assim, nada que a prática não te dê as possibilidades de você colocar em prática aí com o seu pet e ter inúmeros resultados. Então sejam muito bem-vindos. E na live de hoje a gente vai falar como escolher o gráfico radiestésico para você tratar o seu pet. Esse é o tema da nossa live de hoje, tá? Hoje nós vamos conversar sobre algo que à primeira vista, né, pode parecer um pouco simples, pode parecer um mero pedaço de papel, né, com formas geométricas. Eu vou mostrar aqui alguns para vocês, tá vendo? Mas que na verdade, essas formas geométricas, elas funcionam como uma espécie de antena energética, né, que é capaz de captar, organizar e emitir frequências que ajudam seu pet a reencontrar o equilíbrio, independente da necessidade nele nesse momento, tá? Então, assim como um aparelho de Wi-Fi na nossa vida, precisa de configuração para que ele possa funcionar da forma correta, o gráfico também precisa ser bem escolhido, tá? Montado corretamente, de acordo com a necessidade de cada pet. Fazendo uma analogia aqui para que você entenda de forma mais fácil. Então, por que aprender a escolher os gráficos? Por que é importante você aprender a escolher esses gráficos, né? Existem alguns benefícios. Aliás, existem inúmeros benefícios para você utilizar e entender a dinâmica de escolher um gráfico. Não sair aplicando aleatoriamente, achando que qualquer gráfico vai servir para todo pet, para qualquer tipo de problema, seja comportamental, seja um problema físico. E então você não deve sair utilizando qualquer gráfico aleatoriamente de qualquer jeito no pet, tá? Você precisa saber. E por que você tem que entender essa dinâmica da necessidade de saber escolher o gráfico, né? Os benefícios principais. Os gráficos, eles trabalham prevenção e tratamento ao mesmo tempo do pet. Então, se o pet estiver saudável, você fala assim, mas o meu pet não tem nada hoje, eu não preciso aplicar então a radiestesia. É negativo. Você sim pode e deve aplicar a radiestesia como uma forma de prevenção, como uma forma de você manter o seu pet equilibrado, manter a frequência dele alta, manter a energia dele boa, para que ele se sinta bem, para que ele tenha qualidade de vida, para que ele tenha um bem-estar geral de forma muito mais natural, sem precisar ficar utilizando remédio alopático no seu pet com frequência, sem precisar esperar que ele fique mal, que ele fique doente, que ele tenha algum desequilíbrio para daí sim você tomar providência.
Então você deve sim se antecipar na saúde dele e fazer ali uma análise periódica para ver se está tudo bem, para ver se tem algum desequilíbrio, porque se tiver, você já consegue de imediato fazer uma análise, montar um tratamento para ele, para que você possa ajustar esse desequilíbrio, dando mais qualidade de vida para ele, impedindo que possíveis doenças no corpo físico dele possam aparecer futuramente por conta desse desequilíbrio que você achou hoje e já conseguiu se antecipar. Tá? Então, ao mesmo tempo que você consegue tratar com o gráfico, você também pode prevenir, porque quando o seu pet já está com problema, aí você trata. Mas se ele ainda não está com problema, e tomara que não fique, você consegue se antecipar prevenindo, tá? Fazendo um tratamento preventivo na saúde dele. Você consegue promover para o seu pet a harmonia emocional, a harmonia física, a harmonia espiritual, mental do seu pet. Tá? Porque não basta só a questão da saúde física, né? Tem todo são vários os fatores que contribuem para a saúde física do seu pet. Então, se o seu pet estiver aí com uma ansiedade, com um problema emocional de agressividade, seja o que for, seja o sintoma que for, que ele esteja apresentando no momento, talvez esse comportamento inadequado dele hoje seja uma consequência de um desequilíbrio energético que ele teve, que ele tem e não foi tratado corretamente. Então você consegue ajudar o seu pet a recuperar esse equilíbrio dele, tá? E melhorando esses comportamentos. Você consegue proteger o ambiente que você e o seu pet vivem contra energias negativas, energias densas que a gente sabe que existem, né? Seja um espírito obsessor que tem naquele ambiente, seja um sentimento de inveja que tem naquele ambiente de outras pessoas para sua casa, seja uma visita que alguém fez na sua casa e a energia daquela pessoa não estava legal e acabou contaminando esse ambiente que vocês moram. Enfim, são várias as formas que também você vai conseguir tratar o ambiente com esses gráficos radiestésicos, tá bom? Então você protege o ambiente, você potencializa resultados de outras terapias, caso você tenha conhecimento. A gente tem muitos alunos no método Radiestesia PET que são reikianas, né? Que trabalham com apometria, com florais, fitoterapia, enfim. São inúmeras as terapias existentes. Então, se você tiver qualquer dessas terapias, qualquer conhecimento, né, que você aplique nessas terapias, você vai conseguir associar e potencializar ainda mais os resultados no seu pet. E caso você não tenha, não precisa ter. Você, com a radiestesia, tem tudo o que você precisa para equilibrar a saúde do seu pet. Tá? Outro fator importante são para pets idosos. Os gráficos radiestésicos, eles são muito benéficos para os pets idosos ou com doenças crônicas. Você vai ajudar eles a terem mais conforto. A gente sabe que quando o pet, assim como o ser humano, quando chega numa fase mais idosa, começa a aparecer alguns problemas ali da idade mesmo, que por mais que você trate bem, por mais que você dê ração de qualidade a vida inteira, uma alimentação, independente de qual seja, de qualidade, por mais que você leve o seu pet ao veterinário periodicamente, independente do cuidado que você tenha com o seu pet, a gente sabe que mesmo assim, quando chega na fase idosa, né, na fase sênior, os problemas inevitavelmente vão começar a aparecer. São raras as exceções que os pets falecem ali com mais de 20 anos e que não apresentaram ali durante a vida deles problemas graves. São raros os casos. Por exemplo, o gato da minha sogra, o gato anterior, que agora ela tem um gatinho de 6 anos, mas o anterior, ele faleceu aos 23 anos no colo dela, dormindo. Ele era um gato super ativo, com 18, 19 anos estava subindo no guarda-roupas,
brincava, muito carinhoso, muito carinhoso, bonzinho de tudo e não ficava doente, graças a Deus, não ficava doente. Quando ele chegou ali por volta dos 20 anos, ele começou a apresentar episódios de não querer comer. Um dia ele comia, outro dia ele não comia, aí ficava um período assim, uma semana, e depois voltava ao normal. Aí passava ali 2, 3, 4 meses, de novo alguns episódios de falta de apetite. Foi o máximo que ele apresentou. Até que, infelizmente, quando ele estava com 23 anos, ele começou a não querer comer mais, né? Foi feito ali acompanhamento veterinário, independente de qualquer coisa. Foram feitas aplicações, enfim, tratamento para estimular o apetite dele, porque com os exames dele estava tudo bem, aos seus 23 anos de idade. Até que um belo dia, um triste dia, né? Belo e triste ao mesmo tempo. Belo pela forma que ele partiu, foi uma forma muito serena, muito tranquila, e triste porque ninguém quer perder o pet, né? Enfim, ele faleceu, suspirou e fechou os olhos no colo da minha sogra. Então foi muito bonita, se é que a gente pode dizer que é bonita, mas foi muito bonita a forma como ele partiu e a forma como todo mundo deseja, né? No fim das contas, é o que a gente deseja, que o nosso pet, quando tiver que partir, que seja o mais tarde possível, que ele possa ter uma partida tranquila, serena, sem dor. E através da radiestesia você consegue promover esse final de vida de uma forma mais harmoniosa, mais tranquila para ele, mais serena. Então, a gente infelizmente não quer, né, que os pets partam, claro. A gente não quer passar por isso, mas a gente sabe, a menos que a gente faça a nossa partida antes dele, mas a gente sabe que o mais natural é que os pets, né, partam antes de nós. Então, em algum momento, você vai precisar desse conforto para você dar a ele, que também é muito importante para que ele possa fazer a partida dele de uma forma tranquila. Tá? E quais são os principais tipos de gráficos radiestésicos e como escolher? Isso é um ponto bem importante, porque os gráficos eles têm diferentes funções. Tá? Eu vou mostrar, esses que eu te mostrei aqui são 2 exemplos de vários que nós temos no método Radiestesia Pet. Se eu não me engano, hoje são 22 gráficos. Enfim, mas esses daqui são gráficos de tratamento. Tá? Eu tenho deles também em PDF, em MDF. PDF é papel, que a gente disponibiliza no curso. Esse daqui é em MDF, madeira, então você consegue ver que ele é mais grossinho. Tem aqui, ó, alguns modelos, toda vida. Vou até te mostrar aqui o dos chakras dos pets. Esse daqui ele é bem bonito. Tem esse daqui, ó. Tá vendo? Então, esse daqui é um formato. Então, existem esses gráficos que são os gráficos de tratamento, tá? Existem os gráficos também que nós chamamos de biômetros. Eu vou mostrar aqui alguns modelos para vocês. Por exemplo, esse biômetro aqui, ele é um biômetro de análise ambiental, onde você vai fazer uma análise do ambiente que você e seu pet vive, para entender quais são os possíveis desequilíbrios, se tiver, né, algum desequilíbrio, que estão presentes nesse ambiente. Então aqui você consegue saber os motivos desses desequilíbrios, tá? Temos aqui um outro exemplo. Esse daqui é o biômetro de medicamento. É um biômetro que a gente usa para fazer medicamento energético para os animais. Então, de repente, seu pet está passando por algum problema de saúde e, por exemplo, na hora que você fizer a análise, deu lá que ele precisa, que você pode fazer uma medicação energética, tá? Que é feita com água, e aí você vai fazer essa medicação energética e está dizendo lá que precisa de uma medicação, sei lá, um antibiótico, e você vai pendular para saber quais desses remédios é o mais indicado para aquela situação do seu pet. E tem todo esse passo a passo dentro do método. Você vai identificar e vai montar o remédio energético. Deixa eu pegar algum outro biômetro aqui para te mostrar também como exemplo. Esse exemplo aqui é um biômetro de diagnóstico alimentar. Aqui a gente usa bastante, né, com bastante frequência, para fazer alguma análise de um pet que é alérgico.
por exemplo. Ou que você, por qualquer motivo, você vê que aquele pet passa mal, né, constantemente, ele vomita, ele tem diarreia, enfim. E aí você quer entender mais e de repente, fazendo uma análise, você identifica que ele tem um desequilíbrio, um problema alimentar. E nesse biômetro você consegue também fazer esse filtro, tá, do diagnóstico alimentar. E tem vários outros biômetros, que são os gráficos que a gente utiliza como filtro, como diagnóstico, para a gente fazer um diagnóstico do pet, seja físico, seja emocional, seja espiritual, tá? A gente faz através do biômetro, dos biômetros, que também são disponibilizados dentro do método Radiestesia PET. E por último temos aqui o relógio radiestésico. Vou mostrar aqui um exemplo para você. Aqui. Esse daqui é um relógio. Para que serve esse relógio radiestésico? Existem vários modelos, vários formatos, tá? Mas esse aqui eu estou trazendo para você porque nesse relógio você vai conseguir medir o tempo necessário de tratamento para o seu pet. Por que é importante? Porque às vezes, vou te dar um exemplo, às vezes você tá mal, vai ao médico. E aí você vai ao médico, ele te examina, né, faz ali as perguntas, faz toda a anamnese, e ele identifica que para o seu problema neste momento, você precisa tomar determinada medicação, sei lá, por 10 dias. E aí, digamos que depois de 1 ano, 2 anos, você teve o mesmo sintoma, voltou ao médico e você certa de que, não, são 10 dias que eu tomei, eu estava sentindo a mesma coisa, provavelmente vai passar 10 dias. E aí você se surpreende. Porque aí quando você chega ao médico, ele te examina, faz tudo, ele descobre no diagnóstico dele que você não tem o mesmo problema. Que ainda que você esteja com o mesmo sintoma, a causa desse sintoma é um outro problema, que não foi aquele que você usou 10 dias de medicação. E agora, para esse problema, você precisa usar outra medicação 20 dias, por exemplo. Entende? Eu fiz essa comparação aqui para você entender que da mesma forma que uma medicação alopática não é uma regra você usar X tempo aquela medicação ou usar a mesma medicação para várias pessoas ou vários animais, da mesma forma funciona com gráfico radiestésico. Porque para cada gráfico, né, você vai precisar direcionar um período de ação daquele gráfico. E para cada tratamento do PET, mesmo que seja o mesmo sintoma, às vezes você vai fazer o diagnóstico e vai identificar um outro problema. E quando você fizer a análise para qual gráfico ou quais gráficos você vai precisar utilizar, para cada gráfico você vai montar um período específico de tratamento. Não vai ser uma regra. Por isso que eu te falo que é importante você não sair, né, usando aleatoriamente os gráficos nos pets, sem saber se aquele gráfico é a melhor opção no momento, sem saber o tempo que você deve usar aquele gráfico para aquele pet. Porque senão é como se você estivesse dando uma medicação errada para o seu pet, se fosse uma medicação alopática, entende? Então essa é a importância de você entender o processo de como escolher o gráfico, de quais gráficos usar, como montar, por quanto tempo usar. Esse é o X da questão para que você realmente consiga ter o resultado que você espera com o seu pet. Tá? Então, primeiro ponto de tudo, na hora que você for colocar em prática, qual é a maior dúvida que as pessoas geralmente têm, né? Que gera um medo na pessoa de fazer algum tratamento errado ali no pet. Primeiro ponto, você deve se perguntar, né? O que o seu pet, o que o meu pet mais precisa nesse momento? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Tá? Eu quero tratar o sintoma que ele tem? Eu quero tratar a causa que está gerando esse sintoma? Será que o desequilíbrio é no ambiente? Será que o desequilíbrio é no tutor? Então veja as possibilidades que você tem na hora de uma análise radiestésica para que você possa entender, né, por onde começar, o que fazer. E com a prática, né, com o passo a passo certo, você consegue ter a clareza
para conseguir tomar a decisão certa naquele momento. Será que de repente o seu pet está com algum sintoma, mas será que é só um desequilíbrio no chakra que está causando aquele sintoma? Eu quero só equilibrar, quero só prevenir, ou eu preciso tratar alguma coisa? Então veja, tantas as hipóteses para você analisar, que são simples, que você aprende na prática. Mas a primeira coisa que você deve fazer é saber o que você quer. Você deve ter uma pergunta muito clara na sua mente, de que, olha, eu quero saber por que meu pet está vomitando. Não, eu quero primeiro, antes de fazer uma análise profunda e investir mais tempo nisso, eu sei que ele tem esse vômito esporádico, nunca aconteceu, não é comum acontecer, então eu vou primeiro tratar só o sintoma mesmo, eu não vou fazer uma análise profunda. Vou montar um remédio energético e esperar para ver qual foi a reação dele. E aí, de repente, você fez um remédio energético e horas depois o pet já está 100%, você vai observar ali nas próximas 24 horas ele não vomitou mais e está tudo bem. Aí é opcional seu fazer uma análise mais profunda, para saber, tentar investigar o que estava causando aquele vômito ou não. Ou simplesmente você foi lá em 5 minutos, montou um remédio energético e ficou tudo bem. Então você consegue ter essa opção de por onde começar. Você consegue ter esse conhecimento para você conseguir fazer um breve diagnóstico no seu pet. E a cada tratamento que você monta, você vai ficando mais confiante. E é onde você começa a ajudar os animais de outras pessoas, de pessoas conhecidas, de familiares, e cada vez mais você vai ganhando mais prática e ficando mais confiante. E uma dúvida muito comum que as pessoas têm é o que fazer, se o gráfico... Uma coisa muito comum que acontece. Quem tem gato, assim como eu, tem gatos em casa, hoje em dia os meus já estão mais tranquilos, eles não ficam subindo nas prateleiras mais altas, que é onde eu guardo o gráfico montado, ali faço os tratamentos. Mas, às vezes, aos 5 minutos neles ali, eles pulam e derrubam um cristalzinho, jogam o testemunho no chão, derrubam o gráfico e quando eu vou ver estão dormindo em cima. Então, é comum de acontecer, principalmente com quem tem gato. E aí as pessoas às vezes me chamam na comunidade de alunos desesperadas perguntando: mas meu gato desmontou meu tratamento inteiro, ou eu deixei a janela aberta, o vento bateu e jogou tudo longe, eu nem vi, não sei nem desde quando que estão desmontados. O que eu faço? Acabou o efeito do tratamento, não serve mais, o que eu faço nesse momento? Então, se o gráfico cair, a primeira coisa, você não precisa entrar em pânico, tá? É como se fosse, novamente usando o exemplo aqui do Wi-Fi, é como se você tivesse tirado o aparelho da tomada, tá? Você pode reconectar, você pode ligar esse aparelho do Wi-Fi de novo, que ele vai ativar novamente, não é mesmo? E o gráfico é a mesma coisa. O que você vai fazer? Se você sabe que aquele gráfico estava montado ali há 1 hora, há 2 horas, e logo depois ali o pet derrubou, o vento jogou longe, se você viu ele há pouco tempo, simplesmente monta como ele já estava montado e vida que segue, tá? Sem neura. Agora, se passou muito tempo, você não sabe desde quando aquele gráfico está desmontado, se tem mais de 24 horas, ou se tu está na dúvida, simplesmente reinicia o ciclo, tá? Você pega, monta de novo lá a análise, pendula no caso do relógio radiestésico, para ver quanto tempo aquele gráfico precisa ser montado para validar aquele tratamento e deixa lá funcionando novamente, ativado, que o fato de você montar ele novamente, ele já está ativado com o testemunho em comando, tá? Então, sabe que foi há pouco tempo? Vai lá, monta e continua a vida. Tá na dúvida, não sabe desde quando que aquele gráfico está desmontado? Pendula de novo no relógio radiestésico para você saber o tempo que falta, para ver se bate com o que realmente estava faltando, ou se de repente ele jogar ali um tempo a mais, simples assim, vai lá, monta e deixa a energia agir, tá bom? Benefícios de você usar os gráficos com seus pets. Coloca aqui para mim nos comentários o que vocês estão achando até agora.
ou se você tiver alguma dúvida específica sobre esse assunto, pode colocar aqui também, tá? Se eu não responder aqui ao vivo, eu respondo aqui por mensagem na sequência nos comentários. Benefícios de usar os gráficos com seus pets, tá? Acelera a recuperação física após doenças ou cirurgias. Então, mesmo que você de repente ali esteja passando por um momento com o seu pet que ele não esteja bem, esteja fazendo algum tratamento, seja ele qual for, tá? Desde uma coisa simples até alguma coisa mais grave, você sim deve montar um tratamento auxiliar para acelerar essa recuperação física do pet. Se de repente seu pet vai fazer uma cirurgia ou algum procedimento, você consegue fazer um tratamento, montar um tratamento de proteção para proteger a saúde física desse pet durante aquele procedimento. Se você for viajar, você consegue fazer um tratamento para proteção física do seu pet, se ele for ficar com alguém, ou mesmo que ele vá com você. Então você consegue fazer esses tratamentos de proteção também, tá bom? Os tratamentos, eles reduzem medos, ansiedades, né? Medo de fogo, medo de qualquer que seja o barulho, som alto, enfim. Tem pets que ficam bem agoniados, passam muito mal, então você também reduz esses medos. Você harmoniza conflitos entre animais que não se entendem, sejam cães e gatos, ou entre gatos, entre cães, ou qualquer outro animal. Ou às vezes o pet não se dá com alguém da casa, avança em criança, seja qual for o tipo de agressividade, você também vai aprender perdão, você também vai aprender o passo a passo para promover essa harmonia. Você vai melhorar a energia vital dos pets idosos, como eu te falei aqui. Você vai aprender a proteger espiritualmente o seu pet, a sua casa, contra energias densas, tá? Emanadas por outras pessoas. Ou de repente você se mudou e você não sabe quem morava na sua casa antes. Você vai conseguir fazer essa limpeza energética no ambiente. Tá? Tudo isso trazendo sensação de paz, de segurança para você, para o seu pet principalmente. Tá? E pensa assim, o maior presente que você pode oferecer ao seu pet, né, sempre, a maior retribuição, né, em troco de tudo, todo amor que ele te dá, que ele dá pra gente, né, é a sua atenção amorosa. Então, quando você dá atenção pro seu pet, é tudo que ele quer, é tudo que ele precisa. E quando você aprende a usar a radiestesia, né, aplicar a radiestesia, usar os gráficos de forma correta, né, você ganha uma ferramenta silenciosa, mas muito poderosa para você cuidar dele todos os dias da vida dele e de qualquer outro animal que você queira ajudar. Você vai estar beneficiando não só o seu pet, mas também a sua casa, porque você aprende a cuidar do ambiente, todo mundo que mora na sua casa, sejam pessoas, sejam humanos ou animais, porque todo mundo, direta ou indiretamente, vai ser beneficiado com a melhoria, com o cuidado dessa energia no ambiente. Tá? Então pensa como é uma ferramenta poderosa para você ter em mãos, caso você ainda não tenha. E lembre-se que a radiestesia, ela não é só uma técnica, uma simples técnica. Ela é conexão, tá? Escolher um gráfico ali na hora de uma análise, você vai fazer isso com o coração, mesmo que indiretamente, mesmo que não seja para o seu pet, porque você está querendo ajudar, você está querendo trazer equilíbrio, harmonia, saúde, qualidade de vida para o animal que você está analisando. E se você quiser se aprofundar nessa técnica, sentir mais confiança na prática, perder os medos que você tem hoje nesse momento, continua aqui comigo. Continua aqui comigo nessa jornada, né? Continua seguindo o perfil, acompanhando os conteúdos que eu trago aqui. Se você tiver qualquer outra dúvida, coloca aqui para mim. Se você tiver algum assunto específico, põe aqui para mim, que você queira que eu aborde em outras lives. Se não quiser botar no comentário, pode me mandar inbox, que o assunto que você tem dúvida hoje pode ser a live de amanhã. E assim a gente vai esclarecendo qualquer dúvida que você possa ter. E você, provavelmente sanando essa dúvida, esse medo, essa insegurança que você possa ter hoje, vai desbloquear de uma forma que você vai se arrepender de não ter começado antes. Porque a partir do momento que você começar a aplicar
a radiestesia nos animais, na sua casa, e você começar a perceber os benefícios que ela vai te trazer, vai trazer para todo mundo que mora aí, você vai falar, poxa, por que eu não tomei a decisão antes? Por que eu não comecei a me aprofundar no assunto antes? Porque ninguém começa a radiestesia sabendo. Todo mundo começa do zero. Eu comecei do zero. Todos os radiestesistas do mundo começaram um dia do zero. E com você não vai ser diferente. Você, caso você ainda não saiba nada de radiestesia, você também vai começar do zero. E assim como todo mundo que começou do zero e eu também, você vai aprender, vai colocar em prática e vai transformar a vida de muitos animais. E tudo isso vai fazer valer a pena. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer aqui a sua presença nessa live. Vou pedir para você compartilhar essa live com quem tem pet. Pensa aí em 3, 4, 5 pessoas ou até mais que tenham animais em casa, para que você possa compartilhar essa live com elas. Talvez você desperte nessas pessoas também essa missão, né? Porque é uma missão. Cuidar dos animais é uma missão. Então, manda essa live para essas pessoas, de repente você desperta essa missão nelas também, de cuidar dos animais de uma forma natural, sem estresse, sem abuso de medicações alopáticas. Lembrando que a radiestesia ela não substitui o tratamento veterinário, mas ela apoia, ela acelera o tratamento veterinário e mais que isso, você consegue tratar qualquer animal, qualquer doença, auxiliando ali naquele tratamento de uma forma totalmente natural. Tá legal, pessoal? Muito boa noite, até a próxima live, fiquem com Deus. Até lá.